Tem um texto que eu quero ler com vocês. Jesus, depois da ceia, assentado ali com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, era o último momento, a última refeição que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, antes da sua morte. E ao mesmo tempo que Jesus comunicava a eles sobre sua morte, falando ali, trazendo os símbolos da ceia, o pão que ele compartilhou, partiu e compartilhou juntamente com o cálice. E eu creio que da mesma maneira que os discípulos ali naquele momento não estavam entendendo absolutamente nada, também nós não entenderíamos. Jesus disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E depois tomou o cálice: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Corpo e sangue. O corpo que levou sobre si o pecado de toda a humanidade, de todas as pessoas, humanidade, e o sangue derramado para a remissão dos pecados. E após isso nós sabemos que Jesus vai à cruz, terceiro dia ressuscita. Na história diz que Jesus teve uma conversa com Pedro, falando da igreja, e ali aos primeiros momentos que aparece a palavra igreja, Jesus diz: olha, Pedro, sobre esta pedra, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e ele fala dele mesmo, eu edificarei a minha igreja. O pastor Reviquer esteve conosco semana passada, sexta-feira, e ele dizia justamente isso, que a igreja não é edificada pelo pastor da igreja, ou pela liderança, ou por aqueles que servem. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela igreja que é edificada por Jesus. Todo mundo sabe o que é edificar? Todo mundo já viu uma edificação? É uma construção, é uma obra. Ou seja, quando nós pensamos que Jesus está dizendo ali para Pedro sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significa que esta igreja, ela vem sendo construída todos os dias até a volta de Cristo. Todos os dias. E qual que é o nosso papel como aqueles que nos colocamos à disposição desse Deus tão maravilhoso para servir? Então lá em Lucas, depois, logo em seguida, no capítulo 22, 24, depois daquela ceia maravilhosa, começa a haver uma pequena discussão entre ali, e às vezes nós nos pegamos talvez na mesma situação. E diz o texto: depois começaram a discutir entre qual deles era o mais importante. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: quem é mais importante para você? Fala assim: eu sou mais importante para você? Todo mundo quer ser mais importante para o outro. Não, eu sou mais importante que você, né? Ou para o cônjuge: não, você é mais importante, né? Jesus disse: neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém será diferente. Diga para a pessoa do seu lado: com nós aqui será diferente. Porque lá fora as pessoas querem poder, lá fora as pessoas querem reconhecimento, lá fora as pessoas buscam honra, buscam status. E aí Jesus estava dizendo para eles: entre vocês, porém, será diferente. Quem é o maior entre vocês, ocupe
está microfonando, a posição inferior. E o líder seja servo. E o líder seja servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Você vai no restaurante, quem é mais importante? Aquele que está te servindo ou aquele que está comendo, esperando ser servido? Como é que é o nosso comportamento quando a gente está num restaurante, onde vem lá o garçom e vem nos servir? A gente fala: então, hoje o senhor me traga, por favor. E aí a gente não percebe, mas ali parece que nós estamos numa posição um pouco superior àquele que está nos servindo. Não é assim? Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Aí completa para mim aqui o que está escrito: mas aqui não. Fala para a pessoa do seu lado: mas aqui não. Neste lugar não. Na minha casa não. Pois eu estou entre vocês como quem serve. A Igreja Batista de Geração precisa ser conhecida como a igreja que serve. Como a igreja que serve. Se nós não aprendermos isso com Jesus, não vamos aprender com mais ninguém. Jesus é o modelo. Jesus é o nosso exemplo de servo. E a Bíblia diz que ele foi servo até a morte. É claro que antes de Cristo, nossa condição pecaminosa, eles falavam muito do nosso eu. E o eu fala daquele que quer ser servido, não servir. Daquele que pensa só em si próprio e não no próximo. E a gente vê a questão, e isso daí vai, ao longo dos tempos, nós vemos isso cada vez mais se manifestando de uma maneira terrível. As pessoas se isolando por causa disso, e as pessoas desejando cada vez mais poder. E nós sabemos que por causa aconteceu um estrago no céu por causa de um anjo que queria poder, queria ser servido, queria adoração. Mas esse não é o exemplo dos céus. Jesus veio para servir enquanto ele esteve aqui. E o propósito da nossa igreja é aprender sobre o servir. Cada um de nós com a responsabilidade de entender o que é o servir. Porque se nós não aprendemos, e eu entendo perfeitamente sobre isso, se nós não aprendemos o que é o servir, nós sempre de alguma maneira vamos desejar sermos recompensados ou vistos por aquilo que fazemos. E as pessoas estão em busca de honra, estão em busca de reconhecimento, porque ninguém reconhece o que eu fiz. E não é lá fora, agora estou falando para dentro da igreja. Eu trabalho tanto, faço tanto, e ninguém diz nem obrigado. Você já ouviu isso alguma vez? Não, nessa igreja. Pelo menos desde setembro, Deus tem colocado algo no meu coração, e eu já compartilhei com a equipe ministerial, e a gente vem trabalhando sobre isso, sobre o ano do servir. Olha para mim, se abençoado, enquanto toma essa água gelada. Que maldade, pastor. Mas se quiser, eu sigo você. Olha para ele assim: o ano de 2024 será para mim, para você, para a nossa igreja, o ano
E aí você recebeu um folder. Quando a gente fala do Vision Day, é a nossa visão de caminhada para o próximo ano. A capa de trás, você tem o que? A nossa identidade. Nós temos uma visão, nós temos uma missão e temos os valores. Cada um de nós precisamos conhecer a nossa visão, saber da nossa visão, da nossa missão e dos nossos valores. E você vai ver que na primeira parte desse folder, ele fala: descobrir o seu dom para servir, exercer ações de fé e novos desafios do servir. Depois nós temos ali o que nós chamamos da nossa caminhada, né? Então, quando fala de nossa caminhada aqui, é tudo aquilo que os ministérios vão trabalhar, seja no culto, seja em temas de acampamento. De alguma maneira a gente sempre vai trazer algo sobre servir. Então, de janeiro a março nós vamos falar sobre o servir que agrada a Deus. De abril a junho, aprendendo a servir como Jesus. E outubro a dezembro nós vamos celebrar os frutos. Posso ouvir só um amém? Amém. E a agenda nossa que você está vendo aqui, essa é a agenda base do próximo ano, com os eventos, com os eventos maiores que nós temos na igreja. Então, a Viva, nós temos aí o tema chamados para servir, né? Então, o pontapé inicial do nosso ano do servir começa a partir do Aviva, né? Começa a partir do Aviva. Depois nós temos a celebração da Páscoa, o Summit Premier, Conectados, que é da nossa juventude, celebração de aniversário, e voltando novamente o Vision Day, espetáculo de Natal e celebração da virada. É claro que nós temos muitas outras coisas em nossa agenda. Nós estamos aí, nós vamos ter uma conferência de pais em abril, pais e filhos em abril. Nós teremos alguns day camps acontecendo com liderança. Nós teremos conferência missionária, que nós estamos planejando para o mês de outubro, provavelmente. Os homens querem acampamento. Esse ano que vai entrar, nós vamos fazer o Dia de Ação de Graças, né? Thanksgiving Day. E porque nós temos que aprender a agradecer a Deus por tudo. Então, essa é a nossa jornada para 2024. Qualquer pessoa ao longo do ano que pegar esse folheto vai saber para onde nós estamos caminhando. E eu creio que isso é muito importante, você ter uma visão, pelo menos parcial, porque também nós não temos uma visão total daquilo que Deus está nos levando a fazer. Amém? Então, não sei quantos vocês estiveram ano passado no nosso Vision Day, mas a princípio somos o quê? Estou falando da Igreja Batista Geração. O que nós somos? Leia aí. Somos uma igreja apaixonada em acolher e agradar as pessoas e a ensiná-las a viver como Jesus viveu. A gente acolhe, e não somente aqui dentro, nós acolhemos dentro dos grupos de crescimento, nós acolhemos quando estamos ali na padaria, acolhemos no supermercado, acolhemos no nosso trabalho. Acolhimento envolve todo momento que nós de alguma maneira trazemos as pessoas para perto, falando de Jesus, orando por elas, ou mesmo testemunhando. E aí depois nós fazemos o quê? Por que cuidar? Porque todo mundo tem uma necessidade que precisa ser cuidada. Todo mundo. E depois? Esse ensinar, qual é a outra palavrinha que a gente tem para ela? Discipulado. Então, numa linguagem mais clara, nós colocamos ensinar. Depois, quem somos? Uma igreja centrada em Cristo, olhamos para o mundo a partir de Diadema. Somos apaixonados por acolher e cuidar de pessoas e ensiná-las a viver como Jesus viveu. Em qualquer ambiente, em qualquer geração, queremos cuidar para que cada pessoa tenha seu relacionamento firme com Deus e possam ensinar outros que
há esperança para este mundo. Somos e sempre seremos uma igreja de Jesus. Nossa história. Então aqui, eu sempre repito um pouquinho, a IBG completou esse ano 17 anos, em setembro. Pastor Sandro e eu e Carla, membros e líderes da Batista do Povo, Vila Mariana, foram mentoreados por muitos anos, pastor Enéas Tognini, e em seguida Jonas Neves. Atendendo o seu chamado, papá, para já iniciar o primeiro grupo. Em 2006, que iniciamos o projeto de uma igreja relevante para o novo mundo. Em 2019, nossa igreja foi emancipada, passando a ser chamada de Igreja Batista Geração. Aí você vai dizer, mas não foi 2020? A Assembleia aconteceu em 2019. Né? Nós temos o nosso jeito de ser? Sim. Temos. Então, o nosso jeito de ser tem como objetivo influenciar a vida dos que fazem parte da nossa comunidade local, alcançar outros que estão do nosso contexto e ser um impacto positivo no mundo a partir de Diadema. Somos comprometidos em ser uma comunidade que vive pela fé, caminha com esperança e é nutrida pelo amor de Deus acima de todas as coisas. É interessante que, quando fala aqui a partir de Diadema, porque hoje nós, principalmente Carla, mentoria pessoas de outros estados, né? E quase que cada 15 dias, uma vez por mês, Carla estava se reunindo via online, conversando, passando a visão de grupos, mentoreando. E nós fazemos isso com muitas outras pessoas que não são da nossa igreja, né? Na próxima semana, agora eu tenho uma reunião com um pastor de uma igreja aqui de Diadema que quer que a gente os ajude a pensar sobre para que para ele vai ser o ano da expansão. E eles querem saber como foi para nós, o que nós desenvolvemos. Então isso é ser uma igreja relevante, né? Valorizamos as pessoas, queremos que todos encontrem em nossa comunidade um ambiente espiritual saudável, enquanto aprendem e são encorajados a viver e permanecer em Cristo. Esperamos que as pessoas desenvolvam relacionamentos uns com os outros, cresçam no conhecimento e na prática da palavra de Deus, tenham o apoio necessário para viver uma vida cristã e se desenvolvam como líderes. E tudo para que todos sejam plenamente capazes de cumprir a missão dada por Jesus. Amém. Né? Interessante que a gente não coloca aqui as nossas falhas, mas tem muita, viu? Né? Muitas imperfeições. Com base nas Escrituras, definimos e resumimos nossos valores em 3 pilares que guardam a vida e a essência de nossa comunidade. Visão: acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Missão: cuidar para que cada pessoa tenha seu relacionamento firme com Deus e possam ensinar outros que há esperança para este mundo. Valores: pregação da Bíblia, batismo do Espírito Santo e dons discipulados, cuidado das pessoas, famílias e novas gerações, integridade da liderança e equilíbrio. Aí quando fala de novas gerações, como é que nós estamos não vou falar dividido, como é que estamos organizada? Eu já pensei que está aqui, viu? De 1 a 4 anos nós temos a geração Baby, de 5 a 8 geração Kids, né? E aqui tem o que cada um trabalha: histórias, ateliê, louvor, corpo de movimento e teatro. Temos o Link, de 9 a 12 anos, esporte, louvor, GCs, palavras e dinâmicas. O You, né, que é o adolescente de 13 a 17 anos. Trabalhamos muito a questão da identidade nessa fase da vida. Louvor, palavra, esporte, conexão, papai e tantas outras coisas. O Way, que é o propósito, de 18 a 28 anos. Conexão, relacionamento, louvor, comunhão e grupos de crescimento. E depois, adultos, geração mais, né? Mais melhor, mais esperto, mais maduro, né? Que vai de 29 a 120 anos, porque eu não vi ninguém mais do que essa idade, né? Então, olha para quem está do seu lado e diz assim: você vai chegar lá.
várias outras igrejas, né? O contexto um pouco, falando por exemplo, da melhor idade, acima de 60 anos e assim por diante. Eu não quis, quando eu pensei na estrutura, eu pensei em não partilhar muito. Tá certo? Partilha, tá? Porque justamente para a gente não ter uma distância muito das pessoas. Então, quando eu falo em geração mais, significa que a partir de 29 anos, todos nós estamos juntos, engajados para trabalharmos com Jesus. Caminho, espiritualidade saudável. Primeiro, conectar. Visitante, conexão, batismo e membresia. Relacionar, através de GCs e retiros. Crescer, cursos e discipulado. Servir, treinamentos e voluntariado. E 5, liderar e seminário. Então, essa é a caminhada que nós entendemos que é espiritualmente saudável. Que linha? O que tem essa linha? Eu não lembro. Lá é só os comissionados, né? Comissionados, Aqui é para quem quer comissão, comissionados. É porque ainda você está aqui, está crescendo ainda. Entendeu? Então, todos aqueles que têm chamado ministerial para pastoreio, pastor, quando a gente fala pastor, não é aqui o púlpito. Você pode ser um pastor de ensino, um pastor de criança, um pastor de adolescente, um pastor de jovem, um pastor de missões, para desenvolver missões, um pastor para ajudar outros pastores, para mentorear. Então, toda essa preparação que as pessoas vão recebendo, aqui elas vão entender qual é o chamado dela. Se é simplesmente uma desenvolver uma liderança no ministério, na família, e crescer como líder, né? Ou ele vai partir realmente para desenvolver o chamado dele. Bom, aí nós temos o criativo, né? Faltou o logo, viu? Que eu não achei. É através da criatividade que nossa igreja inspira e encoraja pessoas a se conectar com Deus e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Servimos a Deus, um Deus criador e também criativo, e que compartilha esse dom de imaginar e realizar com todos nós. Então, produção é a área que que faz acontecer os eventos, reuniões e cultos da igreja. O back-office e backstage, de tudo que fazemos: câmeras, som, luz, transmissão, multimídia e equipamento. Então, tudo isso a igreja não faz ideia de tudo isso, né? Artes, aqui, né? É a área que expressa o amor e a beleza de Deus através da expressão artística, trazendo alegria e inspiração para a igreja e para o mundo. Teatro, dança, bandas e música. Aí nós temos criação e design, direção de arte, design team, redação, vídeo team, planejamento, produção gráfica, tráfego e foto team. Onde você pode servir? Novas gerações, no Baby, Kids, Link, You, UE. Quando falamos de adultos, recepção, conexão, estacionamento, ensino, grupos. Há ministério de estacionamento? Quando eu vou lá para o Santos, meus amados, o estacionamento, eu creio que cabe lá 3 mil carros. Vocês precisam ver a organização de tantas pessoas servindo para que as pessoas estacionem de forma certinha. É gigantesco o estacionamento. Então as pessoas vão com um coletinho, um apito, e eles vão ajudando com bom dia, todo mundo passa bom dia, né? Então eles vão acolhendo no estacionamento. Isso faz uma diferença gigantesca, porque você prepara desde o momento que a pessoa está chegando na igreja. Imagine, você chega, não tem lugar para parar, e é confusão, o outro te fecha, né? Eu sonho ainda, ao longo do tempo, a gente tem um ministério que o pessoal só fica lá de fora, ali com um coletezinho para ajudar no trânsito, para ajudar as pessoas a atravessarem a rua, né? Aconteceu. Então, ensino,
Grupos aqui, nós falamos de todos os tipos de grupos. A ideia do GCs, e nós tivemos aí 2021, é quando nós começamos a implantar uma nova experiência de modelo de GC, que era tirar aquela liçãozinha que vinha do culto, né? E aí no seu dia lá, o líder ou o facilitador trazia a lição e ficava por ali, né? Era bom, muita gente reclamou, pastor, era melhor antes, mas eu entendo que realmente algumas coisas a gente precisa pensar e mudar. O maior problema de todo cristão é ler a Bíblia. O maior problema de todo cristão é praticar a Bíblia. Então nós começamos e forçamos todo mundo, e ainda a gente está nesse trilho, ninguém tem autorização para fazer nada diferente, de nós termos o plano de leitura semanal. Então você vai lá, olha, dentro de um contexto, você vai aplicar o plano de leitura, põe todo mundo no grupo e acompanhar cada um para ver se ele está vivendo aquilo. A ideia é todos nós lermos a Bíblia e praticarmos. Amém? Amém. Eu atendi um casal um tempo atrás, um gabinete, e eles estavam vivendo uma situação um pouco complicada. A primeira pergunta que eu fiz para eles: vocês estão num grupo de crescimento? E aí eles falaram: ô pastor, o grupo de crescimento tem sido algo realmente muito bom para a gente. E eu falei: vocês ali estão gostando desse método de todo dia você ler o plano de leitura, às vezes um versículo? Ah, pastor, eu confesso que tem dia que não consigo. Aí eu parei assim: eu vou te devolver a resposta. Você está me dizendo que você não consegue ler um versículo no seu dia? Foi a pergunta que eu fiz para a pessoa. Porque às vezes nós falhamos por não conhecer a Bíblia, por não conhecer as Escrituras. Eu disse: olha, eu posso garantir que 100% das nossas necessidades são respondidas pela Bíblia. Você pode estar aqui hoje comigo, eu orar com você sobre algo, nós caminharmos juntos, mas Deus vai falar diretamente com você através da Bíblia. E é isso que cada um de nós, como servos de Deus, aqueles que nós estamos no serviço da igreja, precisamos passar para aqueles que estão conosco. Você já leu a Bíblia? O que Deus falou com você através disso? Porque as pessoas estão sempre mais propensas: ora por mim, pastor, tira uma palavra para mim. Tira uma palavra, a gente recebe aqui, telefonema direto. E a ideia qual que é? A ideia é a gente ter grupos. Por exemplo, casais que se reúnem a cada 15 dias no almoço e depois tem o estudo da palavra. Jovens que fazem algum tipo de esporte e querem estudar a palavra num grupo lá de futebol. Quer ver? Pastor, me procurou uma vez: pastor, eu posso abrir um grupo para estudar a Bíblia, estudar inglês à luz da Bíblia? Deve. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer utilizando a Bíblia. A questão toda é a gente ler a Bíblia e praticar a Bíblia, e usar a Bíblia em tudo aquilo que nós somos e fazemos. Amém? Então, por exemplo, casais novos sem filhos, vá para a célula, para o grupo do Elias e Carol, não é? Ou às vezes também não precisa ser casal, né? Ainda não casal, mas vamos supor que você queira abrir, ou casais com filhos, para trocar experiências do cuidado do filho e trabalhar planos de leitura de cuidado de filhos. Então, a partir do ano que vem, nós vamos começar uma jornada diferente. A questão não é: pastor, eu não quero me comprometer a ser um grande líder. Você não precisa, você precisa ser só um agente de Deus, um facilitador, para levar pessoas a terem experiências com Deus. Isso que é maravilhoso. Adoração e artes: banda, teatro, dança, som, vídeo, transmissão, mídia, luz e produção. Missões e expansão: você pode servir em visitação, missões, missionário, capelania, vocacionados, atendimento social e o GS. O que é GS? Grupos de evangelismo. E nós temos alguns grupos de evangelismo funcionando. Marcelo e Sibeli estavam aqui ontem.
Eles têm um grupo na casa deles com pessoas só não cristãs. Já estão se convertendo. Olha que maravilha. Amigos deles do dia a dia. Vamos lá, começa com uma reunião, um café, não fala nada de Bíblia, nada, e eles compartilham a fé deles. É um grupo um pouco diferente, mas para alcançar pessoas através do relacionamento. Bom, 2024 será para nós o ano de servir. Descobrir o seu dom para servir, conhecendo o conceito bíblico do servir, descobrindo meus dons e entendendo como servir para o reino com os meus dons. Depois, exercer ações de fé, colocar em prática o aprendizado, maturidade adquirida na vida cristã e colocar o amor ao próximo em prática, a serviço da minha igreja e de meus irmãos em Cristo. O que mais nós vamos fazer? Novos desafios do servir, saindo dos limites da igreja, servir uns aos outros e à comunidade, a serviço da IBG Conde em novos núcleos, expansão dos grupos de crescimento, o servir e o campo missionário. Esses são os nossos desafios de trabalho para o próximo ano, né? Então, à medida que a igreja vai entendendo o servir, nós vamos caminhando sobre isso, as pessoas vão amar cada vez mais o servir. E elas vão naturalmente, elas vão se encaixando dentro do servir e naquilo que ela tem como dom natural. Bom, aí você já tem a agenda que eu disse a você, a nossa caminhada e agenda. Eu não sei se você sabe, mas a igreja ela tem um organograma, né? É importante você saber. E se alguém perguntar como é que é a organização da igreja, então hoje nós estamos assim: Igreja Batista Geração. Nossa missão começa no acolhimento, pelos grupos, cuidado. E quando eu falar grupo, não é só o grupo, os grupos dos GCs, são os GEs, os grupos da família. Quando tem um curso da família lá está acontecendo um grupo de cuidado. Então todo aquilo que a gente faz através dos grupos é um cuidado e também individual, né? Aí nós temos aqui os grupos de acolhimento, evangelismo, crescimento, família, e aí depois nós temos aqui discipulado, porque o discipulado não acontece aqui dentro, tá? O discipulado ele precisa acontecer a mais, é eu sair, tomar café, jogar bola, quebrar um pé do outro, tudo aquilo. Tudo aquilo, no amor, claro, nada sem, né? É ensino, né? E chamado, serviço. Bom, aí aqui é o organograma organizacional administrativo da igreja. Então nós temos a controladoria, que é o conselho de exame de contas da igreja, que vai ser agora no dia 12 de junho, meu Deus, 12 de dezembro, nós teremos a Assembleia Geral Extraordinária. Todos vocês estão com o e-mail correto aqui, apesar que o Gmail parece estar com problema, nós não estamos conseguindo enviar e-mail. Está acontecendo isso com vocês? Hã? Tá. Então começa, né, o pastor Sênior, e aí debaixo, aqui a controladoria só responde à Assembleia e não o pastor. Eu estou sujeito à controladoria, tá? Faz o exame de conta e aprova as contas no nome da igreja. E eu estou sujeito à Assembleia. A Assembleia que decide se me quer aqui ou não, né? Eu já senti alguma pegada aqui. Só membros, né? Então, na hora eu levanto. Você é membro? Por que você está falando isso? Você é membro? Tem 2 anos? E lá no estatuto está escrito que tem que ter pelo menos 2 anos. Você precisa conhecer o estatuto da igreja. Conselho administrativo, né? Onde o pastor Sênior está presidindo aqui. Coordenadoria administrativa, coordenadoria financeira e coordenadoria jurídica, tá? Então nós temos essas 3 coordenadorias que formam o conselho administrativo para nós fazermos a igreja caminhar. Estamos aprendendo, isso daqui ainda não é 100%, mas estamos aprendendo a cada dia a desenvolver essas áreas aqui da igreja, tá? Então, praticamente 95% das decisões hoje a gente procura passar tudo por aqui, tá? E, claro,
nós levamos a uma equipe ministerial para nós conversarmos daquilo que está acontecendo. Aí nós temos o conselho pastoral, né? E a comissão de membros. Vocês sabem o que é uma comissão de membros? Por exemplo, nós temos um caso de alguém que precisa ser tratado. Então vai lá no gabinete, acontece, a gente conversa, tenta levá-lo a entender que ele precisa mudar de vida. Não aconteceu, a gente leva aqui, ó. Se não resolveu, a gente leva na comissão de membros para definir qual será o destino dessa pessoa, né? Uma das coisas que jamais nós vamos fazer é expor o pecado de ninguém no público, porque nós cremos que um dia essa pessoa pode se reconciliar novamente com Jesus, né? Então a gente resolve tudo aqui, e se for necessário a gente só comunica à igreja do desligamento da pessoa. Ok? Bom, aí aqui nós temos o que é? Os grupos de crescimento, a geração grupo, a formação espiritual, né? Expansão ministerial, que está aqui, missões e tantas outras coisas, famílias e gerações, e adoração e serviço. Então esse é o nosso organograma de trabalho. Bom, aí nós temos aqui presidente e vice-presidente, pastor Marcelo Silva, a controladoria Vanessa Aparecida Paz, que vai entrar esse ano. Fica em pé, quer dizer, não vamos votar ainda, né? Mas eu já estou dando a dica aqui, né? Contadora Aline Teles, que deve ficar, mas vai ficar? Ixi, Maria, né? Aí no conselho administrativo nós temos o Johnny Walker, Johnny Silva. Aí eu vi o Johnny. O Leandro Pereira dos Santos, que vai compor a diretoria. O Fabiano Lira Palermo. O famoso Brand. Eu estou aguardando a confirmação de uma pessoa. E na jurídica, Dr. Rômulo Galene e Amanda Holanda Oliveira Vitor. Vocês conhecem a Amanda? Então ela vai estar na questão jurídica, doutora. Bom, conselho pastoral, pastor Sandro, pastor Antônio, Marcelo, Daniel Vale, pastor Joel, pastor Ismael e já aqui pastor Ricardo, que nós vamos ordenar. Mas não pode chamar de pastor ainda, tá? Ele é aspirante, não vai usurpar, né? Não sei se você sabe, dia 31, dia 29, Samuel e Sabrina estão vindo para o Brasil. São Paulo é Brasil, claro, né? E ele também será ordenado ao Santo Ministério da Palavra no dia 31, no curso das 18 horas. Então, aí na próxima, vamos ter uma assembleia extraordinária também só para esse momento, né? Bom, aí comissão de membros, todos os pastores e esposas de pastores, tá? Da igreja que estão ali. Ok? Bom, e encerrando, Igreja Batista Geração, lugar de acolhimento e cuidado, e também um lugar de pecadores e imperfeitos. Deveria ter colocado aí, não é? Olha para o imperfeito, olha para o pecador que está do seu lado. É difícil a gente pensar assim, né? Mas a gente precisa entender que nós estamos caminhando todos os dias, porque às vezes aparecem algumas situações que você fala, não devia ter feito isso, eu não fui luz nesse momento. Não é verdade? Então, todo dia nós estamos buscando, nos aperfeiçoando em Jesus Cristo para sermos melhor para Ele e para sermos relevantes aonde nós estamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter estado conosco.